A FAI é a grande faculdade da nossa região, tem uma estrutura excelente, é tecnológica, mas também o nosso curso de Ciências Contábeis, ela tem uma preparação técnica global, geral, que se aplica em qualquer lugar que você venha a trabalhar, mas também para aqueles que desejam atuar na região de Irecê, né? Nós temos, por exemplo, disciplinas como agronegócio. Então, é um curso voltado não só de forma ampla, mas também para a nossa região. E assim, eu destaco também uma grande vantagem que eu vejo da nossa faculdade, são os networks criados ali na faculdade, né? Nós temos um grupo bem diverso de alunos, seja de administração e contábeis. Na verdade, nós temos algumas turmas em conjunto, e esses alunos, eles trocam muita experiência. Nós temos desde alunos que estão iniciando a graduação agora, outros que já têm a sua segunda graduação, alunos que estão ali saindo do curso do ensino médio, né? E até empresários aí bem experientes. Então tem sido excelente essa troca de network entre os alunos. O curso de Ciências Contábeis, ele é bem extenso, bem amplo, tem na verdade muitas oportunidades. Nós vemos desde a oportunidade pública, da contabilidade pública, até a contabilidade privada, né? Nós vemos aí que hoje qualquer um precisa de um contador, seja microempresário, grandes empresas, até profissionais liberais também, né? E assim, nós temos áreas como direito tributário, área tributária que é auditoria também. Então é um curso bem voltado aí para todo mundo que deseja aí crescer na carreira. Hoje nós temos um grande desafio que é o quê? É unir a teoria e a prática. Nós temos, por exemplo, os estágios. Então quase todos os nossos alunos, eles fazem estágio fora da faculdade, é claro, né? E tem aprendido, tem crescido, tem aprendido aí com a prática. Sem contar também o nosso espaço lá. Nós temos, por exemplo, aulas de laboratório em que há aulas voltadas para os sistemas de contabilidade e que esses alunos têm aprendido e crescido bastante, né? A tecnologia hoje talvez é o nosso grande tema aí de mudança desse século, né? E a tecnologia também tem afetado a área contábil, tem afetado bastante. Nós vemos aí que os processos estão sendo automatizados. Então, nós víamos antes a contabilidade que era feita manualmente, né? A digitação nota por nota, mas hoje há um processo de automatização da utilização de IA também, né? E a FAI ajuda nesse processo, treinando esses alunos aí, por exemplo, nos nossos laboratórios. Nós temos aí uma disciplina mesmo de laboratório, nosso professor Jackson, né? Ele leva esses alunos para essa sala de informática, coloca ali cada um em um computador e vai ensinando a utilizar as tecnologias mais modernas que temos hoje. Eu digo que talvez hoje o grande desafio que nós vemos aí dos estudantes é não ter muita noção do que quer ser, né? A pessoa tem que saber o que ela gosta, quais são os desafios que ela gosta de enfrentar. Porque nós estamos falando de uma profissão que você vai exercer, provavelmente, por muitos anos, e é necessário que a pessoa tenha essa autoavaliação, né? E quando a gente fala em ciências contábeis, nós vemos hoje, primeiro, essa necessidade de entender de direito tributário, da área tributária, né? Gostar dessa área, gostar de lidar com empresas. Então, é bem desafiador. Eu diria, conheça-te a ti mesmo primeiro, né? E depois aí a gente pode nos procurar na FAI, né? Que a gente vai conversar pessoalmente também a respeito do curso. Lá a gente recebe os alunos que estão terminando o ensino médio, por exemplo. Às vezes tem uma escola aqui da região que deseja conhecer não só o curso de Ciências Contábeis, mas a faculdade como um todo, os outros cursos. Os coordenadores estão lá para falar, explicar mais quais são as habilidades necessárias, explicar ali quais são os desafios. Então, é bem interessante ali, né? Nós como coordenadores, recebemos a todos. O mercado de trabalho, ele busca e deseja alguém experiente. Então, o mercado deseja alguém experiente. Já o que nós encontramos são pessoas que não têm a experiência de trabalho, né, procurando esses empregos. Então, veja qual é o gap aí. É o gap. O mercado procura uma coisa e nem todas as faculdades ou formações oferecem isso, né? No nosso caso, lá na FAI, a gente
desde cedo a gente coloca os alunos para estagiarem. Então eles vão tendo a prática, aprendendo na prática, né? E aí já tem e cria algumas habilidades necessárias aí para entrar no mercado de trabalho. Quando a pessoa é contratada, ela é contratada pelo conhecimento técnico que ela tem. Então, às vezes, um bom currículo, um bom curso, né? Mas ela é demitida pela falta ou de habilidades comportamentais que ela tem. A gente vê isso bastante, né? Então, veja, não adianta ter apenas conhecimentos técnicos. É necessário formar habilidades essenciais, como, por exemplo, comunicação. Saber apresentar para o cliente ali uma proposta, saber conversar com alguém que conhece menos sobre daquela área, saber lidar com equipes. Então, veja, hoje as pessoas têm grande dificuldade em trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe. Então, a graduação, de uma forma ou de outra, prepara tecnicamente, mas o próprio contato em sala de aula com outros alunos, os trabalhos que são passados, por exemplo, no nosso caso, as extensões que esses alunos fazem fora, vão formando também essas habilidades comportamentais essenciais para que tenhamos um profissional mais competente, né? E aceito pelo mercado. Hoje não tem como a gente não falar da inteligência artificial, da chamada IA. Veja que hoje ela tem entrado nas empresas, faz parte das empresas, faz parte dos processos. E aí as dúvidas que a gente tem é o seguinte: o quanto essa tecnologia poderá impactar os empregos das pessoas, né? Então, veja, no nosso caso, por exemplo, nas ciências contábeis, a IA, a automação, ela vai substituir muitos desses processos burocráticos, automáticos, digitação nota por nota, por exemplo. Mas vai exigir, então, do novo profissional, do profissional do século XXI, do profissional que está antenado, essas outras habilidades, né? A habilidade de pensar fora da caixa, de planejar, né? De avaliar os riscos. Então, é uma mudança também do comportamento, é uma mudança também do perfil da pessoa que se exige hoje, né? A avaliação de um aluno. Como você consegue avaliar um aluno, né? Anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, você mandava um texto para ele escrever, você percebia que ele trabalhava ali, que gastava tempo escrevendo aquele trabalho, né? Hoje, se você pede para um aluno escrever um texto, ele joga no chat GPT, por exemplo, e em 2 minutos está um trabalho formado, né? Já tem um trabalho pronto. Perceba que hoje não tem como você, por exemplo, avaliar o aluno por um trabalho desse. Você tem que olhar no olho, conversar com ele, passar um problema. Então, no nosso caso, eu como professor, o que é que eu gosto de fazer? Estudos de caso, por exemplo. Eu trago uma situação do mercado de trabalho, uma situação naquela disciplina que eu tenho, né? Então, esse é o caso. Como vocês resolveriam? Então, perceba, o aluno hoje não precisa memorizar, ser aquele memorizador, aquela pessoa que decora leis, que decora informações. Precisa saber, é claro, né? Mas ela precisa, mais do que isso, né? Saber analisar, refletir sobre o problema e, a partir dessa reflexão, achar as melhores soluções. Quando uma tecnologia nova aparece, né, empregos são afetados. Eu digo, por exemplo, nos bancos, anos atrás, né? Anos atrás, tinham muitos caixas, muitos bancários ali fazendo todo o processamento. O que é que eles fizeram? Colocaram caixa eletrônico, eliminando muitas das funções. Mas perceba, o que aconteceu com o bancário em si? Ele se tornou agora um agente de vendas. Dentro da própria agência, você percebe que ele está ali como um agente de vendas. Isso vai acontecer em quase todas as áreas, né? Vai mudar, vai deixar de existir esse trabalho burocrático, muitas vezes, automatizado, muitas vezes, repetitivo, muitas vezes, mas vai liberar tempo para o bom profissional pensar fora da caixa, pensar novas soluções, pensar em novas maneiras de ganhar dinheiro e ser mais eficiente. Então, vai mudar o perfil do profissional. Isso aí em toda a área, na contabilidade, na administração, no direito. Todos nós passamos por essa mudança, né? Então, e aí que tá. Como você, profissional, que está no mercado de trabalho, vai reagir a isso?
Você vai ser aquele que atua, trabalha sempre de forma repetitiva, fazendo as mesmas coisas? Não. Você tem que começar a atuar e trazer resultado para a empresa. É o que se busca hoje. Hoje, o que a gente fala é do letramento digital. O que é o letramento digital? É você conhecer. Você tem que saber dos termos, você tem que saber quais são as novas tecnologias, você tem que se especializar, seja cursos ou até nas graduações. Por exemplo, lá na FAI nós temos o nivelamento. Então, entra um aluno que não tem conhecimento nenhum em informática, nenhum em matemática, nenhum em português, por exemplo, né? Nós oferecemos um curso de nivelamento para esses alunos aprenderem, conhecerem a usar o computador pela primeira vez. E é interessante o seguinte, se você pegar a geração mais nova, eles são experts em celular. Eles têm o celular ali na mão, eles sabem tudo sobre o celular, mas no mundo corporativo, se você perguntar para ele, mostrar o computador, vai ter alguma dificuldade, né? E nós, por exemplo, lá na FAI, nós oferecemos esse curso de nivelamento para que os alunos saiam ali com esse conhecimento básico. É claro, a pessoa também precisa buscar esse crescimento pessoal fora, né? Fora. Hoje existem muitos cursos, vídeos no YouTube, muitos treinamentos que vai te dar essa base. Veja, não precisa ser um programador. Você não precisa ser um programador, mas você precisa ter uma noção ali de lógica, né? De estrutura, de pensamento, muitas vezes, para transformar em resultado. É interessante, por exemplo, o ChatGPT ou qualquer uma dessas IAs, elas falam em idioma local, né? Você vai colocar ali um prompt, que a gente chama de prompt, que você vai escrever ali e ela vai trazer o texto ou fazer o que você, de fato, desejou, né? Que você, de fato, pediu. Perceba que não é uma linguagem de programação, mas é a linguagem do próprio português. Então, tem muitas pessoas que têm dificuldade, porque tem a dificuldade até de se expressar no português, né? Bem dito ali, bem escrito. E essas barreiras ainda também estão sendo diminuídas. Eu diria que tanto para a contabilidade como para qualquer curso, a pessoa hoje precisa aprender a aprender. Talvez esse é o grande desafio dos profissionais também de hoje. Se a gente olhar 15, 20 anos atrás, mudava-se pouco nas novas ciências, né? Então, havia ali um acréscimo da ciência a cada 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, para haver, de fato, uma mudança impactante naquela área do conhecimento. Hoje em dia, a cada 6 meses, a cada ano, esse conhecimento tem dobrado, né? Dobrado. Então, não tem como a pessoa, hoje em dia, parar de aprender, né? De estudar, de buscar novos conhecimentos. Então, eu diria que a habilidade essencial hoje para qualquer bom profissional, essa habilidade de continuar e buscar aprender dia após dia. Nós estamos passando por um processo de grandes transformações, de empregos, como nós falamos aqui, de áreas, em que algumas novas áreas estão surgindo, né? Antes a gente nem falava de marketing digital, hoje é só o que se tem, né? Data Science, hoje é só o que se tem, né? E outros, como a gente já até mencionou aqui, podem vir a morrer, né? Algumas profissões que podem vir a morrer. Perceba que isso aí permite que a gente passe por mudanças de trabalho, que a gente migre de profissão com a maior facilidade. É claro, para isso é necessário que a pessoa tenha um bom planejamento. Planejar, olha, eu quero mudar de área. Eu estou pensando em mudar de área. O que é que eu faço agora? Né? Entender os riscos. E nunca é fácil mudar. Você sabe que nunca é fácil mudar. Você começar a fazer algo, depois de ter todo o conhecimento daquela área, e você decidir mudar, começar do zero, não é fácil. Então, é necessário avaliar riscos, avaliar as oportunidades, conversar com as pessoas que são daquela área. Como eu disse, lá na FAI a gente está aberto para conversar aí com aqueles que desejarem migrar de área, ir para a área da contabilidade, da área da administração, né? Pode nos chamar lá que a gente pode conversar, né? E conhecer, de fato, antes de fazer uma mudança drástica, né? Nós vivemos em tempos de grandes transformações, de grandes mudanças. Então, é impossível a gente manter as mesmas carreiras
de anos atrás, né? Está cada vez mais difícil. Tem pessoas hoje que passam por 4, 5 carreiras, e não é ruim. Não é ruim, se é o que ela gosta de fazer, né? Se é o que faz ela sentir-se bem, né? Se é algo proveitoso para ela, se é algo rentável para ela. Então, a mudança de carreira não é ruim, desde que seja, como eu disse, planejado.